Correria é coisa de pobre. E como é que você tá? Ah, tô na correria. Pô, irmão, não deu pro aniversário do seu filho lá, foi mal, velho. Tava na correria. Correria é a desculpa do fracassado, é a desculpa do pobre. Correria é coisa de pobre. Você viu esse vídeo? Não. Não viu? Falei assim, correria. Todo mundo fala, E como é que você tá? Ah, tô na correria. Pô, irmão, não deu pro aniversário do seu filho lá, foi mal, velho. Tava na correria. Total. Correria é a desculpa do fracassado, é a desculpa do pobre. Quando eu falei isso no Rio, todo mundo queria me matar. Só que quando a pessoa vai assistir no vídeo, ela concordando comigo, no final ela quer me abraçar. Então quando você escuta aqui no podcast, correria é coisa de pobre, você quer me xingar. Vou explicar o que é correria então, pra você poder entender. Vamos nas camadas. Eu sei que o brasileiro tem muito hábito, fala assim, tô na correria, tô correndo atrás dos meus sonhos. Eu uso muito essa parada. É coisa de pobre, eu não pararia de usar. Parei agora. Você vai entender, vê se você concorda, Tá. se você não concordar, pode discordar bom. aqui, a gente discute, tá tudo bem. Mas na maior parte das vezes a pessoa fala que ela tá na correria pra justificar um atraso, Sim. ou a falta de um compromisso que ela não foi e gostaria de ir. Ou não respondeu alguém no WhatsApp. Ou não respondeu alguém no WhatsApp. Que é o meu caso. Que é o seu caso. E nada mais é do que ou aquela pessoa não é importante, ou aquele evento não é importante, ou você organizou mal sua agenda. Agora eu vou te provar que é correria coisa de pobre em várias camadas. Vou começar pela mais óbvia, que mais dá hate. Depois eu vou aprofundando aqui. Tá bom. Se você quiser fazer um corte pra viralizar, você não pode pôr essa explicação tão mamão com açúcar que eu tô fazendo. Você tem que pegar só os trechos doloridos. Começa assim, correria é coisa de pobre. E aí explica. Ele corta lá, vamos lá. Por que correria é coisa de pobre? É o pobre que corre atrás. Meu ônibus, tô atrasado. Total. Pobre que fica louco pra passar no check-in do aeroporto. O rico não anda de ônibus, tem motorista. Ou vai de helicóptero. Ou o motorista espera ele a hora que ele quiser. Uhum. Isso a hora que ele quiser. O rico não tá preocupado com o horário do voo. Tem avião privado. Então quem tá na correria é o pobre, não é o rico. O rico faz o horário dele. Total. Só que aí, na camada financeira, é porque você é playboy. Eu não nasci playboy, mas fui trabalhando e graças a Deus consegui ter bons lucros. Mas vamos para outras camadas? Um pai que vive na correria não tem tempo para poder dedicar a educação do seu filho. Com certeza. Ele sai de casa, o filho tá dormindo. Foi trabalhar cedo. Quando ele chega em casa, o filho tá dormindo de novo. Ele chegou tarde demais. Então ele só vê o filho crescendo na horizontal. Não tem tempo de ver o filho crescendo na vertical. Um pai ou mãe em relação ao seu filho que está sempre na correria não vai ter não vai gerar a melhor educação e memórias tanto para a criança quanto para esses pais. Então correria não é bom no relacionamento entre pais e filho. Num relacionamento, um dos casamentos que mais tem índice de traição e divórcio é entre médicos. Porque médicos recém-formados ficam loucos em plantão, cada um tem uma agenda maluca, tá sempre na correria, virando noite, privação de sono, quase não se vê, e a correria no relacionamento impede alinhamento, e atrapalha momentos como lua de mel, prazeroso pro casal, diminui a quantidade de diálogo e aumenta a quantidade de divórcio. Então, não é saudável uma correria no relacionamento. Então, correria não é saudável na relação de pai e filho, correria não é saudável na relação de relacionamento de casais. O diabo, se você for cristão, ele quer o ser louco na correria. Você está tanto na correria que você não tem tempo para contemplar as coisas belas que Deus fez. E quando você não tem tempo para contemplar as coisas belas que Deus fez, você mal lembra de Deus. Por isso que todo mundo que está na cidade, quase não tem contato com a natureza, não lembra tanto de uma força suprema, que pode ser o Deus da Bíblia ou qualquer outro Deus que a pessoa queira imaginar, quanto as pessoas ou as sociedades que estão em meio à natureza. Toda a sociedade que está em meio à natureza tem um Deus. Nem que seja Deus Sol, Deus Lua, o Deus que a gente conhece do cristianismo, porque ela reconhece a sua insignificância quando você tem contato com a natureza, com o mar, com o sol, com o vento. Agora, quando você fica na selva de Pedreaço, que é São Paulo, metrô, carro e não sei o quê, você não admira o belo que foi Deus que fez. Você só fica vendo aquilo que foi o homem que fez. E quando você vê aquilo que foi o homem que fez, isso não te remete a Deus. Então, quando você está na correria demais, você não tem tempo para orar, você não lembra de orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, você nem lembra da Bíblia. Então, quando você está na correria, isso te atrapalha o seu relacionamento com Deus. Então, a correria te atrapalha o relacionamento de casal, a correria atrapalha o relacionamento entre pais e filhos, a correria te atrapalha no relacionamento com Deus. Quando você está na correria, você não tem senso crítico. Então, os políticos amam quando você está na correria. Você pode fazer uma pesquisa eleitoral, as pessoas pré-eleição, um mês antes, nem sabem quem são os candidatos. Fica muito bom de dar manutenção no voto do caberesto. Então, quem está no poder quer você sempre ocupado e distraído na correria para você não reivindicar ou perceber ou exigir os seus direitos ou não criar uma revolução, para não mexer nas peças do jogo. Então, a melhor coisa para manipular alguém é deixar ela na correria. Te falo, correria é coisa de pobreza mental, espiritual, relacional, financeira.
Eu não acho que Deus fez os filhos dele para viver na correria. E eu saí um pouco dessa correria, ou diminui minha quantidade de correria. Eu nem gosto dessa palavra, desse período sabático. Então eu vejo a vida com outros olhos. E o mais louco é que eu trabalhei muito menos e consegui produzir o mesmo tanto em número absoluto. Riqueza. Só que, em termos proporcionais, eu trabalhei muito menos e produzi muito mais. Porque Seu eu aloquei custo, menos horas. Seu lucro por hora ali. Meu lucro por hora aumentou muito, entendeu? Porque eu saí da correria e comecei a ser mais arquiteto das coisas, em vez de ser um operador. Total. E aí, na Bíblia, fala que, tá claramente escrito lá que a primazia, o ingrediente, né? É um dos principais fatores, eu acho que é o principal fator, tá escrito dessa forma mesmo, para ter sabedoria e o temor ao Senhor. Esse é o principal fator. Sim. Não tá escrito que o segundo fator é a contemplação, mas na minha leitura eu entendi isso, que ele era o segundo fator ou um dos top 3 fatores ali para atingir a sabedoria, assim como Salomão fez. Cara, e é justamente isso. O ato de contemplar é o ato de observar. E quem tá na correria não observa. Tá no automático, né? Tá no automático. E para você poder saber quem que você tem que contratar, quem que você tem que demitir que vai te dar problema em 1, 2, 3 meses ou parou de performar, você precisa da contemplação, da observação. Você tem 3 filhos, às vezes você é pai. Quem que você tem que dar mais atenção naquele momento da vida que tá passando por uma mudança de hormônio ou ele tá passando por um problema na escola? Sem contemplação, sem observação, você não sabe. Às vezes um familiar fica depressivo e ninguém percebe antes, só vê depois. E aí já é tarde demais para ajudar, ou é mais doloroso para remediar, por falta de contemplação. Então, correria anula a contemplação. Se anula a contemplação, diminui o nível de sabedoria. Vivo na corrida dos ratos. Então, nesse 1 ano que eu mais aprendi, apesar do meu lucro por hora ter aumentado bastante, nem foi sobre fazer dinheiro. E eu tô no jogo, quero fazer, sou empreendedor e tudo mais. Foi sobre viver mais leve, sair da correria ou diminuir a correria, e apreciar o belo. E quem tá na correria não faz isso, na minha visão. Por isso que correria é coisa de pobre. Agora a explicação completa, eu acredito que você concorda comigo. E eu sei que é um termo que a gente usa no automático, só que pra mim, correria é coisa de quem tá dando desculpa. Porque se não deu tempo pra fazer, Com certeza. é porque você não planejou bem. Então um problema mais sobre planejamento do que falta de tempo, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Tem uma coisa que aconteceu, e aí é curioso você falar Entendeu? disso. Entendeu a filosofia da Com correria? certeza. Faz Eu sentido? eu concordo 100%.